Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres? E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Nós estamos aí na correria danada, né? Sempre em frente, tocando firme, né? Acabei de chegar da academia, né? Ontem faltou luz aqui em casa, pelo jeito faltou luz, o bicho está desligado. Tem problema não, dá tempo, a gente vai ligar com calma, né? Ai, ai. Muita coisa para fazer hoje, sabe, pessoal? Vamos lá. Daqui a pouco vai começar a grande maratona de sábado. Sábado vai ser puxado. Mas é um puxado bom, sabe? Né? Oi, Gracinha, boa noite. Paz e bem, Gracinha. Como é que você tá? Nós estamos aí na correria danada. Né? Vamos aqui ligar o Firefox. Quem é que entrou agora? Elô Pinheiro Novaes. Boa noite, paz e bem. Ô, Raizen, boa noite, paz e bem. Que bom te ver, Raizen. Faz tempo que eu não te vejo. Elô Pinheiro Novaes, eu não estou reconhecendo você, Elô. Estamos nós aqui colocando as coisas, né? Hoje a nossa reflexão vai ser uma reflexão interessante, né? Eu acho que vai ter uma questão que vai chamar muita atenção, né? Porque eu acho que é uma pergunta que a gente precisa responder, né? E tem muito a ver com aquela coisa que eu falo de como a gente lê o Evangelho. Enquanto a gente espera da 35, né, amanhã não tem live porque eu vou fazer o círculo bíblico, né? Sábado vai ser um dia extremamente ocupado, né? Então devo fazer a live no domingo, tá? Sábado, para vocês saberem, eu tenho 3 celebrações. De manhã, 2 celebrações do batismo, à tardinha, uma celebração da palavra, e no meio disso eu vou participar do mutirão de saúde pelo meu trabalho. Então vocês veem que vou estar fazendo um monte de coisa, né? Então, mas já deu a hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus à multidão: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora,
o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quiseres aceitar, ele é o Elias que devia vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. O Heisen precisa de ajuda no multirão? Bom, Heisen, deixa eu explicar. Né? Sábado agora é o dia dos especialistas. Né? Então vai haver um grande esforço do Ministério da Saúde para atender pessoas que estão precisando de consultas de especialistas. Dessa forma, isso tudo é previamente arrumado. Né? Então, por exemplo, eu já sei que eu vou atender um grupo de pessoas que estão vindo de outra cidade para serem atendidos. Ou seja, eu não sei se tem a possibilidade de alguém entrar agora, de última hora. De todo jeito, Heisen, eu me comprometo a conversar com o pessoal e ver se você pode participar de alguma forma, tá? Só te faço um pedido de você me dizer assim de que forma você poderia ajudar. Tá? Manda uma mensagem para mim, tá? Gracinha, estamos bem, muita correria do final de ano, novena de Natal, avaliação paroquial dos trabalhos desse ano e propostas para o próximo ano. Junta tudo isso em recuperação da cirurgia da prótese do joelho. Gracinha, tá puxado, hein? Heisen, pode deixar. Beleza, Heine, manda aí, vou tentar ver se eu consigo te encaixar. De Noel, querido, boa noite, paz e bem. Pessoal, e agora? Que raio de leitura doida é essa, Bernardo? Mateus fumou um baseado quando ele escreveu isso? Ou a gente não está entendendo nada? Né? Estou no centro cirúrgico, sem áudio. Ô, querido, imagina, você deve estar cuidando. Tamo junto, Denoel. Rezando por você. Tá? Mozinho, boa noite, paz e bem. Sabe, vamos tentar entender. Jesus começa falando de João Batista. De todos os homens que já nasceram, nenhum é maior que João Batista. João Batista é o único profeta do Novo Testamento. Há vários profetas no Antigo Testamento. Após a ascensão do Senhor, profetas e profetisas surgiram na igreja. Mas no Novo Testamento nós temos um profeta, João Batista. E é muito interessante porque João Batista não é uma pessoa qualquer. O próprio Jesus fala, todos os profetas e a lei profetizaram até ele. Por quê? Porque profetizaram até a chegada do Messias. Ele não é o Messias, mas ele está presente na chegada do Messias. Quando Jesus nasceu, quando o Filho Eterno se encarnou, João Batista estava no mundo. Então, toda a profecia anterior vem até a chegada do Messias. Vem até ele. No momento que o Messias chega, até o fim da sua vida, da vida de João Batista,
O único profeta é ele. E é até interessante, e se quereis aceitar, ele é o Elias que devia vir. Elias é o grande profeta do Antigo Testamento. Isaías é o profeta mais lido porque ele fala muito sobre o servo sofredor, sobre o servo de Javé. Mas Elias é o grande profeta. E, de certa forma, todo mundo esperava um grande profeta na chegada do Messias. E é por isso que Jesus diz: ele é o Elias que há de vir. O grande profeta que deve chegar junto com o Messias. Então, aqui a gente começa a entender por que de todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior, porque ele é o profeta que deveria chegar junto com o Messias. Ele é o profeta anunciado pelos profetas e pela lei. Ele é o único profeta que viu o Messias. Todos os profetas desejavam ver o Messias. Todos os juízes desejavam ver o Messias. Os macabeus, os reis, os grandes desejavam ver o Messias. O grosso do resto de Israel desejava ver o Messias. Entre o último profeta e o surgimento de João Batista, 400 anos. E só aquele povo humilde, pobre, que acreditava na esperança, só o resto de Israel continuou fiel. E no resto de Israel havia aqueles profetas anônimos que ninguém sabe quem é. E ali estava, até o momento que vem o Messias e vem o profeta, o maior de todos os profetas, porque é o único que viu o Messias, João Batista. Mas, Bernardo, aí não faz sentido, Bernardo. Você falou, mas não fez sentido. Por quê? Porque Jesus logo em seguida diz, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. E isso não faz sentido. Se ele é o maior de todos os homens que nasceram, se ele é o profeta dos profetas, se ele é o profeta profetizado, como é que ele pode ser menor que o menor dos que estão no reino dos céus? Sabe, a gente às vezes não entende isso, porque a gente talvez não tenha entendido ainda o real significado da encarnação. Talvez as pessoas ainda não tenham entendido a profundidade do que ocorreu na encarnação. Como também eu acho que a maior parte das pessoas talvez não tenham entendido a profundidade do que foi a chegada de Jesus ao mundo. E talvez nem a ressurreição. Sabe, existe um conceito na história que são atos que marcam eras, que marcam momentos da história. Tal momento foi chave, né? Esses momentos são críticos na história. Então, por exemplo, a queda de Constantinopla marca o fim do Império Romano, início da Idade Média. No caso, a encarnação é um marco na história. Eu sei que as pessoas valorizam a ressurreição e eu não discordo disso. Porque se não há ressurreição, não há fé.
Ninguém que professa uma fé cristã pode professar a fé cristã se não professa a ressurreição. Mas a encarnação é um ponto tão central. Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. Tão importante que eu às vezes fico encafifado porque que as pessoas não valorizam essa coisa. Tá? E aí, vamos fazer aqui uma observação. Quando Jesus se encarna, ele começa a redimir toda a humanidade. E ele inicia o reino dos céus. O reino do céu é uma realidade, mas que estava, por assim dizer, de uma forma fácil das pessoas entenderem, fechado para a humanidade. Só que a partir do momento que Jesus está no mundo, o reino do céu começa a ser uma nova realidade, com uma nova economia, no sentido de uma nova forma de pensar as coisas, uma nova forma de organização. Então, aquilo que as pessoas entendem não faz mais sentido. As pessoas entendem que João Batista ser o maior é porque ele é o mais importante, porque ele é o mais destacado, porque ele é o mais capaz, porque ele tem maior possibilidade de entendimento, ou porque ele tem uma visão, uma inteligência mais aguçada. E essa é a visão terrena. Até hoje, nós continuamos com essa visão. Fulano é o maior teólogo do século XX. Fulano é o maior matemático dos últimos 20 anos. Cicrano é o maior epidemiologista que tem no momento. E você vai ver por que ele é maior. É porque ele detém conhecimento, poder, entendimento, compreensão, né? O homem mais poderoso do mundo é porque tem o maior exército. Essa é a visão terrena. Mas essa não é a visão do reino dos céus. Isso está invertido no reino dos céus. No reino do céu, ou no reino dos céus, ou no reino de Deus, é outra visão, outra forma de pensar. Né? Não é à toa que na Didaquê, no primeiro catecismo da igreja, a gente fala assim: não negueis os bens ao seu irmão que precisa. Se não pode dividir com ele os bens que passam, como ele poderá dividir com você o bem que não passa? No reino dos céus, não estamos discutindo a sua força, o seu poder, a sua capacidade, o seu entendimento, nós estamos discutindo a pessoa. A qualidade da pessoa não é medida em métrica terrena. É muito mais importante o quanto essa pessoa amou no mundo do que a capacidade, o poder dessa mesma pessoa. É tão mais importante a capacidade dessa pessoa ter empatia e compaixão do outro do que qualquer bem que essa pessoa tenha. E justamente porque os valores terrenos não existem no reino celeste, é que Jesus fala: ele é o maior dos homens. Mas no reino que virá, ele não será o maior dos homens.
o menor do reino ainda será superior a ele. Porque ele está dizendo o seguinte: aqueles que vocês consideram mais insignificantes, mais desprezíveis, menores, aqueles que você considera descartáveis, eles serão maiores do que João Batista e, portanto, maiores do que nós. E nós não devemos entender isso como um demérito para nós. É apenas uma afirmação que a gente não precisa viver sobre a lógica dos méritos terrestres, da meritocracia terrena. Mas, Bernardo, tem mais um pedaço aqui que eu não entendo. Desde os dias de João Batista até agora, porque João Batista já havia sido assassinado, né, por perseguição, até agora o reino dos céus sofre violência. E são os violentos que o conquistam. Bernardo, mas é a violência que conquista o reino? Bernardo, você me disse que Jesus é o príncipe da paz, você me disse que Jesus é manso e humilde de coração, você me disse que Jesus era contra resistir ao homem malvado, você me disse que Jesus era pacifista e agora você me diz que são os violentos que conquistam o reino? Bernardo, você mentiu para mim, seu safado. O Luizinho literal, que está ali na porta gritando isso, ele deve estar pensando isso. Mas se você acompanha essa live há algum tempo, você deve estar com uma pulga atrás da orelha. E é bom que você esteja. Porque aqui a gente precisa tomar cuidado. Porque o texto é traduzido. Tá? E a gente tem que se lembrar que esse texto ele não foi escrito nos dias de hoje por uma pessoa sentada digitando no computador com ar-condicionado, um cafezinho do lado, um biscoitinho para comer. Esse texto foi escrito numa realidade de perseguição. E aqui, vamos deixar claro, já praticamente não havia mais perseguição judaica, né? Jerusalém já havia caído, o templo já havia sido destruído, né? A perseguição aqui é muito pior, é a perseguição romana. É a maior máquina de guerra que o mundo já viu, perseguindo um bando de sujeito despreparado para o combate, né? Pessoas, inclusive, que se tivessem alguma arma, seriam armas de vamos dizer, fazendeiros, pobrezinhos, armas de má qualidade. Mesmo que algum deles tivesse uma espada, uma lança, com certeza o armamento romano seria facilmente superior ao dele. Em qualidade, porque em número não dá nem para discutir. Então, é uma perseguição selvagem. O reino dos céus sofre violência. Mateus escreve isso lembrando de palavras de Jesus, mas vivendo a realidade que ele vive hoje. Mas ele quer te dar um recado. Então ele faz um jogo de palavras. Ele usa uma palavra grega. Se eu não me engano, se pronuncia baitesai. Tá? Eu acho que é assim que pronuncia. Eu sou ruim de pronúncia, mas é mais ou menos batisai. Por que eu digo que ele faz um jogo de palavra? Porque a palavra batisai pode significar violento, violência, ou pode significar enérgico, ou até melhor, uma tradução melhor seria forte, resistente. Vocês notaram o jogo de palavras que Mateus fez? É inclusive interessante porque em algumas traduções da Bíblia a tradução está diferente. O texto está assim: o reino dos céus sofre violência.
e são os fortes que o conquistam. A palavra violento aqui não está relacionado à violência física, à violência verbal, à violência moral. Sabe, quem diz que são os violentos que conquistam o reino, com a ideia de violência que nós temos, está, na melhor das hipóteses, lendo esse texto de uma forma, como eu vou dizer, delicada, de uma forma equivocada, na melhor das hipóteses. Porque eu temo que a pessoa, na verdade, esteja manipulando a Escritura, esteja usando da Escritura para atender uma visão dessa pessoa. O reino de Deus não será dominado, não será alcançado, não será conquistado como um conquistador adentra numa cidade ou num país. O reino de Deus não pode ter sua porta arrombada com um pontapé, nem a conduta violenta de uma pessoa contra outras leva ao reino de Deus. O reino de Deus é dos homens e mulheres fortes. Mas não é forte no sentido de força física. Ah, Bernardo, eu levanto 90 quilos, então sou forte, eu vou alcançar. Não. É forte no sentido de persistir diante da adversidade. É forte no sentido de continuar amando, mesmo quando você é odiado. É forte no sentido de continuar cuidando, mesmo quando você é agredido. É forte no sentido de não odiar os que te odeiam, não te agredir os que te agridem, não roubar dos que te roubam, não humilhar os que te humilham, não ofender os que te ofendem. É muito fácil para mim, aqui, que moro numa cidade onde quase 50% da população é católica, num país onde a religião católica é hegemônica, e eu sendo membro do clero, é muito fácil falar, vamos resistir. Porque eu tenho muito pouco. Eu sofro muito pouco por ser um seguidor de Jesus. Mas, e naqueles momentos críticos, quando o bicho pega, quando a situação é difícil, naquele momento em que você precisa exercer uma fé, naquele momento onde as pessoas, onde tudo te leva a dizer que é mais fácil deixar para lá. Me lembro, por exemplo, do padre Josimo. Um colega meu pergunta, padre, ele foi visitar a gente lá no colégio, padre, o senhor não tem medo disso que o senhor está fazendo e as pessoas te matarem? E ele vira e fala assim, eu vou morrer. Eu já estou jurado de morte. Já fizeram um atentado contra mim. Eu estou em paz. Eu tenho medo só pela minha mãe, que é sozinha no mundo. Mas a minha comunidade vai cuidar dela. Vê? Eu me lembro de irmã Dorothy Stang, frente aos seus algozes que iam matá-la. Senhora está armada? E ela puxa a Bíblia e diz, a minha única arma é essa. Eu me lembro de um mendigo que nós encontramos uma vez na rua distribuindo comida, e nós oferecemos uma marmita para ele, e ele falou assim, muito obrigado, senhores, muito obrigado, senhora, mas eu já comi hoje. Eu vou levar essa marmita
para um irmãozinho meu que não comeu. E saiu andando levando a marmita. Um jovem que estava do meu lado olhou assim: paizão, eu estou impressionado, eu quero fazer alguma coisa. Eu virei, pega outra marmita e vai atrás dele. E você sabe que ele chegou lá e levou a marmita para o outro, que tinha até dificuldade de andar? Esse homem é muito forte. Porque você não está passando fome, eu não estou passando fome. E você certamente vai jantar daqui a pouco. Se é que já não jantou. E se quiser fazer uma ceia no fim da noite, vai ter comida na sua casa. Mas esse homem que está morando na rua, comeu hoje. Ele não disse que comeu bem, que comeu o suficiente, ele disse que comeu hoje. Mas ele se abre àquele que não comeu ainda. Esse é um homem forte. O reino de Deus sofre violência, a violência da fome, da pobreza, da miséria, a violência sexual, moral, a violência da dignidade retirada, do desemprego, da ofensa à pessoa. Sim. O reino de Deus sofre violência toda vez que a humanidade é violentada de alguma forma. Mas os fortes são aqueles que persistem no caminho, mesmo quando não é para caminhar. Mesmo quando todos os caminhos parecem fechados. Quando parece não haver caminho. É a hora que os profetas gritam, que as profetisas clamam. É a hora que a luz do Senhor brilha na região das trevas da morte. E os caminhos se fazem. E nesses momentos é que a força conquista o reino. A força de persistir, de seguir adiante, fiel a Jesus, mesmo quando tudo diz que não vai servir, que não vai dar certo, mesmo quando a derrota é certa, nós continuamos seguindo. Essa força supera toda a violência. E essa força que nos leva ao reino. Não é a violência que conquista o reino, mas é a força de resistir corretamente às violências que nos levará até lá. Amém? 8h03, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, amanhã não tem live, porque eu estou de plantão, depois tem o Círculo Bíblico. Eu não sei o que eu vou fazer esse fim de semana, se vai ser no sábado, se vai ser no domingo, provavelmente no domingo teremos uma live, tá? Se vai ser às 7h30, se vai ser às 15h30, que hora vai ser, eu também não sei, tá, pessoal? Desculpa a incerteza, mas tá puxado esse fim de semana, tá? Bom, eu vou me despedir agora deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Vicente de Paulo e de Martinho de Lima, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. A gente se vê esse fim de semana. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.